fala, o que vocês acharam do curso? Qual foi a primeira impressão? O que vocês têm de feedback para me falar? O que pode melhorar? O que a gente pode... você... Me dá o feedback de vocês, que a gente quer sempre melhorar, né? E entender o que poderia ter a mais. Eu sei que a Raquel é bem analítica, tenho certeza que ela tem alguns pontos para falar. Não sou nada. Sim. Então, fala comigo aí, o que vocês acharam até do curso em si e da informação que vocês receberam. Como é que foi receber, né, essas informações, essas possibilidades? Me conta aí, Raquel, na ordem está você primeiro. Eu gostei muito, até porque eu não tinha uma noção do que era, tipo... Primeiro, eu não sabia que PCE era inflação, eu não sabia que estava tudo ligado. Um exemplo, assim, por exemplo, quando eu fazia investimento para reserva de emergência, quando eu ia tirar, a primeira opção, quando você vai no Sofisa, por exemplo, são os investimentos mais longos, né? O de cima. E eu acabava tirando de cima. E, na verdade, o ideal é eu tirar o de baixo, porque já que eu vou ter que perder, que pelo menos eu perca tentando deixar o máximo possível para não perder para o imposto de renda. Ué, mas então é melhor você pegar o de cima? Então, só que se aquele de cima estiver faltando pouco tempo para Ah, poder virar, e o outro vai faltar muito tempo e eu vou ter que tirar de qualquer jeito, sim, é entendi. melhor tirar o de baixo. E eu fiquei meio confusa nessa viagem da inflação, de aumentar a taxa Selic, até anotei porque eu estava meio, tipo, como entender de uma maneira, tipo, eu vou olhar alguma coisa e vou saber o que eu faço da minha vida. Mas foi Então, muito bom para ter essa noção disso aham, tudo. Mexer nos bancos, eu já sabia um pouco, né? Eu só fiz o PagBank e o Nubank. Eu sabia uhum, como mexer, mas assim, eu aprendi sozinha, mexendo, futucando, brincando, né? Então, eu acho que assim, de primeira, possibilita você fazer menos besteira quando você sabe. Então, para mim, foi muito, muito útil até para poder ser menos enganada, né? Tipo aquela noção de não ir só na porcentagem, levar o imposto de renda em conta, que às vezes uma porcentagem menor de um LCI pode valer mais a pena. Então, eu não tenho nada de para melhorar, assim. entendi. Tá certo. Então, agora a Cris, me fala o teu feedback, o que você achou, Cris? Como é que foi a recepção dessas informações? O que você acha que poderia ter a mais? Me conta. Eu achei muito interessante. São coisas assim que a gente não sabia, né? Porque eu e Mauro, a gente ficava muito perdido em relação a investir. Te confesso, Sula, que a gente deixou de investir muito dinheiro, tá? Perdemos dinheiro porque a gente não sabia, nós tínhamos medo. Uhum, Não sabia como fazer. Já tivemos oportunidade de pegar dinheiro grande na mão, mas a gente ficou com medo porque a gente não sabia, sabe? O que era, porque assim, esse negócio de escutar algumas pessoas, né? Ouvir pessoas que não entendem, né? A gente fica meio, vai investir nisso? Você está maluca? Não sei o uhum, quê. E você tá doido, sabe? Então, assim, agora a gente tem aprendido. Porque eu falei, bom, a gente tem que estar sempre olhando a aula várias vezes, porque é uma coisa muito nova pra gente, sabe? É uma sim. coisa nova. Mas, assim, a gente E os sabe termos, né? Quando a gente está um pouco acostumado a ouvir, mexer, mas quando é a primeira impressão mesmo de tudo, é bom, por isso que eu falo para vocês, anota as coisas assim, mais importantes no caderninho, e sempre fica olhando. Aos poucos, como vocês vão ter a prática, né? Vocês vieram agora da turma de organização, e daqui a pouco vocês já vão começar a investir regularmente, vocês vão acabar pegando a manha e já gravando o que é o quê. Mas de início vai ficar mesmo, muita informaçãozinha, né? Muito nome, muita sigla. Então é bem comum, não se sintam, meu Deus, tem alguma coisa errada comigo. Não, é super normal. Vocês não vão lembrar das coisas. Tem que sempre ter uma dúvida, olha, porque aí aos poucos vai fixando na mente.
Mas acabei te cortando. Pode continuar, Cris. Não, é isso. A gente está gostando bastante e assim está sendo um aprendizado assim bem bom, né, para gente, Ai, que bom. porque quando a gente não entende das coisas, a gente pegar alguém que entende e fazer a gente pensar do outro jeito, né? E agora a gente pensa a gente pensa de um modo mais de investidor, né? Agora a gente Isso se aí. vê pegando, estou falando sério, a gente se vê, eu moro pegando coisas que a gente não fazia, agora a gente está passando a fazer Que porque legal. fizemos, né? Fizemos essa mentoria que está abrindo a nossa mente para coisas grandes, né? A gente fica só naquilo, na mesmice, né? Aquilo que você falou, né? O ganhar, o ter, não é pecado, né? Às vezes a pessoa bota na cabeça que é pecado ter, mas não é, né? A gente tem conseguido e tem coisas que mais para frente você vai saber que está dando certo. Por favor, falem para mim. Eu falo, gente, me conta as coisas que estão acontecendo de bom que eu gosto, gente. É o meu trabalho. Então, saber que está dando resultado, para mim, é muito importante. Eu fico muito, de verdade, muito feliz. E às vezes vocês mandam um depoimento, uma fala do nada. Às vezes é um dia que às vezes está triste, que um dia a gente vai pensar, gente, será que eu estou no caminho certo? Aí vocês falam, Sula, está dando certo tal coisa. Não, não. Aí você volta, ganha um gásinho e volta com tudo. Então, é muito importante o feedback de vocês. Isso vale muito para mim e para todo mundo que trabalha com qualquer coisa, né? Ter o feedback de vocês que está dando certo, isso é muito importante. Mas deixa eu falar uma coisa antes que eu esqueça. Cris, você falou sobre ouvir as pessoas que ficam falando assim, você vai investir nisso, tá louco, não sei o quê. E o contrário também existe. Tem muitas pessoas vendendo certos tipos de investimento que são assim, de encher os olhos, né? Só que aí promete para você rendimento, promete que você vai receber todo mês aquele dinheiro, e de fato aquilo acontece durante um tempo, até que quebra, e aí todo o dinheiro que você colocou lá se perde, né? Pessoas que não aprenderam a investir entregam seu dinheiro na mão de terceiros para esses terceiros fazer algo com dinheiro que essa pessoa nem sabe o que a pessoa está fazendo, só vai na promessa. Então, é muito importante vocês saberem aonde vocês estão pisando realmente, né? Saber o que está fazendo e ter essa autonomia de você pegar o seu dinheiro e você escolher o melhor lugar para investir. Porque tem muita gente, não é uma, nem duas, nem três pessoas que eu já atendi que entraram nisso, de entrar numa promessa de investimento, dava certo, ficou dando certo durante um ano, tá? Um ano, caindo dinheiro. E daí a pessoa foi, encheu os olhos, botou mais dinheiro, foi botando mais dinheiro, daqui a pouco, pum, quebrou, e todo o dinheiro que ela tinha investido se perdeu. Então, assim, a gente tem que ficar muito atento. Tudo que vocês forem fazer a título de investimento, né? Hoje eu ainda só falo de renda fixa. Tem a renda variável, tem os degrauzinhos, né, da renda variável, né? Não é tudo tão louco, né? Mas a tia Sula ainda só ensina renda fixa. Mas se vocês quiserem mais para frente aprender outros tipos de investimento e eu ainda não estiver dando, sabe, se informa, estuda, não terceiriza isso, porque é o dinheiro de vocês, é o tempo de vocês, é a vida de vocês, tá? Só achei importante falar isso porque veio a calhar. Mas vamos abrir as dúvidas aí. Fala comigo, Raquel. Conte-me tudo, não esconda-me nada. Só um minuto que meu marido vai vir pegar aqui o... Pode entrar, não. Pode falar, Kel. Pode. Me tira uma dúvida. Sim. Se a taxa Selic não. Você falou que se a inflação sobe, o Banco Central aumenta a taxa Selic para fazer a gente comprar menos, Isso. para os preços descerem. Isso. Se a inflação começar a descer, a taxa Selic também pode descer? Sim, sim. E se a inflação estabilizar, mesmo assim a taxa Selic pode descer ou não?
Pode. Não, ó, não existe, não é ferro e fogo, tá? Não é ferro e fogo. Por exemplo, na época do governo passado, que você, não sei se vocês vão lembrar, talvez a Cris, que ainda não tinha, a Cris e o Mauro, que ainda não tinham contato com os investimentos, não vai lembrar disso. Mas a gente estava com uma taxa Selic de 2%. E não tem muito tempo. O que aconteceu? Por que a taxa Selic estava tão baixa, né? E foi aumentando, porque a inflação estava muito alta. Então, a taxa Selic foi aumentando, na tentativa de fazer a inflação cair. Só que, se vocês repararem, a inflação não caiu. A inflação não caía, porque a gente estava vivendo um período muito atípico. A pandemia, a guerra lá fora, a gente estava vivendo um período de muitas variáveis, não só as internas, mas as externas também. Então, essa lógica do que o Banco Central faz, se a inflação está muito alta, vamos subir a taxa, inflação, a inflação vai ser a minha mão do relógio, ok? E a taxa Selic é a outra. Se a inflação está subindo muito, está tudo muito caro, né? Está ficando os preços muito caros, vamos aumentar vamos fazer o contrário, né? Vamos descer a taxa Selic para ver. Peraí, desculpa, buguei. Isso embola mesmo a cabeça da gente. A gente tentou, né? À medida que a inflação estava grande, a gente foi aumentando a taxa Selic para ver se ela baixava. Só que ela não baixava, mas a taxa Selic continuou aumentando. Ela foi até 13,75, né? Agora que ela começou a cair. Só que, repara, a lógica é essa. O IPCA está subindo, né? A inflação está subindo, a gente aumenta a taxa Selic para tentar empurrar a inflação para baixo. Por quê? A taxa Selic aumentando vai fazer as pessoas, o crédito vai ficar mais caro, o cartão de crédito vai ficar mais caro, o empréstimo vai ficar mais caro, os juros das coisas vão ficar mais caros, então as pessoas vão tender a comprar menos. E aí, se as pessoas compram menos, a gente tem que baixar os preços para as pessoas comprarem mais. Só que isso não é uma regra, não é porque a taxa Selic aumentou que obrigatoriamente a inflação vai cair. A gente viveu um momento onde isso não aconteceu. Se aconteceu, aconteceu muito minimamente. Então, é uma indicação. O mundo dos investimentos não é algo certeiro, mas é algo para você pensar. É tipo assim, as nuvens se formaram, tá com cara que vai chover. Às vezes não forma uma nuvem e não chove. Tem cara que está com a cara de que vai armar aquele temporal, daqui a pouco saiu as nuvens e não chove nada. É a mesma coisa. As nuvens vão aparecer e tem indicação, a probabilidade de que aquilo aconteça é maior, mas não é certeza que aquilo vai acontecer. Agora, se vocês repararem agora, qual é o momento que a gente está vivendo agora? A taxa Selic veio subindo, parou. A taxa Selic ficou parada muitos e muitos meses. 13,75, 13,65, 13,65. Quando a taxa Selic para de crescer e fica na mesma posição muito tempo, qual é a indicação? O que está parecendo que vai acontecer? Que dali ele vai cair. A indicação que a gente tem é essa. Pode acontecer que não? Sim, pode acontecer que não. Mas a indicação, né? Tudo parece que a nuvem escura vai chover. E aí, a maioria das vezes acontece o quê? Chove. É muito difícil disso acontecer, de parecer que vai chover, a nuvem ficar escura e não chover. Mas pode acontecer de não chover. Mas se você reparar, dessa vez está funcionando de acordo com o combinado. A taxa Selic veio subindo e estabilizou. E eu já estou falando isso há um tempo, gente. A taxa Selic estabilizou. Por isso que eu fiz essa última turma, e essa última turma de vocês, porque eu sabia que daqui para lá a Selic ia começar a cair. A Selic começar a cair vai diminuir um pouco as nossas possibilidades dentro da renda fixa. Né? Não que ela não vai ter possibilidade, vai ter possibilidades, mas
esse boom que a gente estava tendo já vai começar a cair. E aí, qual é a lógica? Bom, eu já fico ligada. Se eu sei disso, a taxa Selic está ali, parada, parada, parada. Esse é o momento. Se a taxa Selic está parada, 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 esse é o momento de eu pegar um bom pré-fixado. Por quê? O pré-fixado, um parênteses, se eu posso deixar o dinheiro preso, ok? Quem está montando a reserva de emergência ainda, não fica apegado a ter vantagem. Fica apegado a montar a sua segurança. Depois a gente pensa em vantagem. Agora, o primeiro momento é de pegar a segurança. Então, é a liquidez diária mesmo que tenham outras possibilidades, rendendo mais. Qual é o lugar que você vai investir? No lugar que você pode tirar o dinheiro a qualquer momento. Agora, eu já fiz essa parte, eu já tenho a minha reserva de segurança, né? Minha reserva de emergência. Eu percebi que a Selic estabilizou, eu vou assegurar um bom pré-fixado, porque a Selic parou em 13,65. O que vai acontecer? Provavelmente ela vai cair. Então, se eu consigo botar meu dinheiro agora num pré-fixado que está rendendo 13%, 12%, eu tenho certeza que daqui a pouco, quando a Selic começar a cair, o meu dinheiro vai estar rendendo acima dos outros investimentos, porque é um investimento, né? O investimento pré-fixado, ele não pode mudar. Então, eu garanti aquela taxa, vamos supor, eu peguei uma taxa de 12%, vou deixar vocês falarem, eu peguei uma taxa de 12% por, sei lá, 3 anos. Mas daqui a um ano, a taxa Selic despencou, a taxa Selic está 10, a taxa Selic foi para 7, e eu estou lá ganhando 12. 3 anos, eles são obrigados a me pagar 12. 5 anos são obrigados a me pagar 12. Então, são indicativos para a gente ter uma noção de aonde pode ser mais vantajoso, mas não existe certeza no mundo dos investimentos, tá? Fala, Cris ou Mauro, não sei o que quer falar. Oi, Sula, é o Mauro. Pode Deixa eu falar. te perguntar. Primeiro quero também estar agradecendo, tá, por essa oportunidade. Eu também tinha muito medo disso, eu caí em alguns golpes, assim, pequeno, né? Perdi algum dinheiro também por conta de acreditar, né, em algumas coisas. Principalmente em momento de crise, a gente acha que pode se dar bem e acabar se acabar caindo nas mãos de pessoas não confiáveis e acabar se dando mal. Infelizmente, às vezes acontece. Uhum. E comigo também. Aí também queria agradecer. Ficou baixo. Aí. Fala de novo, porque engoliu sua voz. Então, como eu estava falando, acerca de que eu já tinha feito alguns investimentos e acabei caindo assim em golpe, né? Perdemos um dinheirinho em momentos de crise, né? Momentos de crise até financeira mesmo. Vamos tentar investir aqui para ver se dá certo e tal. Mas esse mundo aí que você está apresentando para a gente, o bom é que você é uma pessoa de confiança, de pessoa que a gente conhece, e aí deu mais credibilidade, né? Naquilo que dessa informação que a gente está retendo agora, e a gente está vendo que é algo que para poder levar a gente para frente. E isso é importante. Eu tenho tido a oportunidade até de falar com algumas pessoas no meu trabalho mesmo, pessoas jovens, sabe, que estão casados, que têm um filhinho, e apresento para eles, falo que antes eles me viam muito desesperado, preocupado, trabalhando direto. O pessoal fala, Mauro, agora está mais calmo, está mais isso, está mais aquilo. E eu falo, mas é por conta da organização. Eu falo, falando com vocês, com a guru financeira aí, até acredito você. Jesus, misericórdia! Às vezes eles falam, vamos comer isso aqui. Não, minha guru financeira não autoriza, não. Isso aí agora não. Aí eu falo para eles poderem fazer, eles estão querendo, tá? Depois eu vou apresentar, passar seu contato para eles, porque eles estão querendo fazer também. Só que tentar dar Legal, uma legal. organização deles, né? E aí, assim,
E aí aquele dinheirinho que eu tinha parado, né? Para tu ver, eu ainda estava lá no tempo das pedras, fazendo caixinha e deixando o dinheiro lá guardado. Aí veio um menino de 22 anos falar comigo, pô, cara, tu em vez de botar esse dinheiro para investir, tu quer deixar num cofre parado aí dentro do armário do trabalho? Eu falei, caraca, a minha cabeça, tipo, realmente bugada, né? E só que para mim isso tudo era tudo balela. O banco para mim apresentava isso porque tinha querendo condição de comer seu dinheiro, e a gente vê também muita gente na internet tentando, você não sabe se está querendo passar realmente boas intenções. Enfim, aí eu botei o dinheirinho para investir lá no banco. Aí essa semana eles me mandaram que a taxa Selic tinha caído. E eu queria que esse era um momento bom para fazer um investimento. Eu fiquei, caraca, agora eu tiro de lá e faço esse investimento. Ele estava oferecendo lá um pré-fixado, né, para jogar e saber se eu queria investir. Mas eu fiquei com medo de tirar lá do CDI, né, 69%, que está rendendo lá diário. Mas aí eu fiquei com medo de tirar de lá e pegar e jogar nesse pré-fixado. O pré-fixado de quanto tempo? Tava oferecendo de 3 anos. Então, é porque agora vocês estão num momento, me corrija se eu estiver errado, mas vocês estão num momento de montar a reserva de vocês, né? A reserva de emergência. Vamos se organizar. Isso, vocês acabaram de se organizar e agora vocês vão começar a montar a reserva. O que acontece? Se você botar seu dinheiro no pré-fixado, seu dinheiro vai ficar preso. E aí, se acontecer alguma emergência, você fica sem como pegar o dinheiro. E aí você vai, às vezes, se endividar com o dinheiro no banco, porque o seu dinheiro vai estar preso. Ainda mais vocês que têm filhos, eu não aconselharia. Por mais que seja vantajoso agora, como eu falei, né? É um momento do pré-fixado, mas é um momento do pré-fixado para quem já tem uma reserva. Quem está começando a montar tem que deixar lá na liquidez diária mesmo, no Sofisa, que está dando 110% do CDI, mas que você pode tirar a qualquer momento. É uma boa rentabilidade. Não adianta, gente, querer passar na frente dos bois no momento errado, porque a economia, isso que está acontecendo agora, não é exclusivo. A pandemia não foi a primeira crise que a gente viveu, tá? De tempos em tempos, nós vamos ter crises. De tempos em tempos, a taxa Selic vai cair, depois a taxa Selic vai subir. A gente precisa aprender a leitura do que está acontecendo, mas isso é cíclico. Então, talvez agora não seja o momento para vocês entrarem nessa onda do pré-fixado, mas daqui a algum tempo, quando esse ciclo voltar de novo, vocês já vão estar mais preparados. Entende? Entendi. Rapidinho, só porque a Raquel fez a pergunta, eu respondi, mas eu não sei se a Raquel entendeu o que eu falei. Raquel, você entendeu a explicação? Conseguiu ser clara? Ficou ainda alguma dúvida? Me fala. Conseguiu, mas eu só fiquei com uma dúvida assim. Por exemplo, hoje, que estabilizou, a taxa Selic tem uma probabilidade de descer. Na verdade, já está descendo. Está quanto agora? Está 13 e... acho que 25, deixa eu dar uma olhada aqui no aplicativo que eu botei para você, renda fixa. Uhum. Aqui, ó, 13,25. A taxa Selic dá 13,25 e a taxa CDI 13,15. Lembra que é sempre 0,1, né, menos do Selic. Um pouquinho só menos. É. Mas nesse momento, o que é mais vantajoso para eu poder enxergar? Pré-fixado ou IPCA? Não, ó, o IPCA, o que é o IPCA? O IPCA geralmente é o IPCA+, né? Tem a taxa do IPCA e mais uma porcentagem. É aquele investimento híbrido, misturado.
tem uma taxa variável e tem uma taxa fixa, né? Deixa eu entrar aqui com o meu celular, só para a gente não ficar Por que a falando minha assim. dúvida? Porque assim, o Sofisa anda aparecendo com umas taxas boas de IPCA. IPCA mais É 7,9%. muito bom. E aí, eu não é um dinheiro que eu tô, tipo assim, só investindo, é o dinheiro que eu junto para comprar uma casa no futuro. Como ele é mensal, tipo, todo mês coloco um pouquinho, eu tô na dúvida se eu paro, eu tava no IPCA até esse mês. Nesse tá 7,9, IPCA mais 7,9. Se eu Uhum, paro do IPCA e vou pro pré-fixado, uhum, ou não, porque assim, tem tanto o investimento do mês, tanto como a grande maioria eu só coloco para rentabilidade de 1 ano. Tipo, de rentabilidade não, de tempo, né? De 1 ano. Então, daqui a pouco, tanto. Não, daqui a pouco não, tipo, tanto tem o do mês quanto que alguma coisa que venceu. uhum. Então, ó, o que você pode fazer? Você pode ir botando numa taxa, num pré-fixado, enquanto a taxa Selic estiver caindo, e um pré-fixado não tão longo. E aí, quando a taxa Selic voltar a estabilizar ou voltar a subir, você volta para o IPCA, porque, presta atenção, o que acontece com o IPCA, gente? O IPCA é para investimento a longo prazo. E por que ele é um investimento para longo prazo? Porque ele garante para você que o seu dinheiro vai crescer acima da inflação. A gente sabe o que vai acontecer com a inflação daqui a 1 mês, 2 meses, 3 meses? Não Não, tem ideia. não tem ideia. Não faço a mínima ideia do que vai acontecer com a inflação. Então, hoje, vamos dizer, hoje a inflação está baixa, a inflação está aí por volta de 3%. Ok? Vamos pensar na taxa Selic a 13, só para a gente pensar numa conta mais exata, tá? Então, imagina, meu dinheiro tá crescendo 100% da Selic, ou seja, 13%. Só que como a inflação está 3%, você concorda comigo que não está crescendo 13% o meu dinheiro? É como se estivesse crescendo 10%. Vê se faz sentido isso que eu estou falando. Levando em consideração que o que eu vou comprar tá com a inflação e tá comendo e vai comer o meu dinheiro, é isso? Isso. Porque se a inflação está 3%, significa que ela está comendo em 3% o rendimento. Então, se o seu dinheiro está num lugar que está crescendo 13% ao ano, e a inflação daquele ano foi 3%, seu dinheiro desvalorizou 3%. Então, na verdade, não cresceu 13%, é como se crescesse 10%. Eu estou falando como se, porque as contas exatas não são assim, 10 menos 3. Mas só para vocês entenderem o que acontece. Então, a inflação come o dinheiro, ok? A inflação, ela é uma taxa que desvaloriza o seu dinheiro. Então, se eu botei meu dinheiro num lugar que rende 13 e naquele ano a inflação foi de 3, é como se o meu dinheiro tivesse uma rentabilidade real de 10%. Agora, imagina, eu não sei o que vai acontecer com a inflação. Ano passado, por exemplo, a gente estava com a inflação de 10. Então, aparentemente, você está lá, nossa, 13% que meu dinheiro está rendendo, mas a inflação está comendo 10. Então, na verdade, mas é o que acontecia. Só que é muito pior se eu não estivesse investindo. É muito pior se eu não fizer nada. É muito pior se estiver na poupança. Aí eu vou ficar com uma rentabilidade negativa, na verdade. Então, parece, nossa, 13%, uau, está crescendo 13%. Mas se a inflação daquele ano foi 10%, é como se, de verdade mesmo, o meu dinheiro tivesse crescido 3%. Porque a gente precisa pensar, gente, que se hoje R$ 100, né, e a gente vê isso muito no mercado, né?
Se com R$ 100 eu consigo comprar cinco itens, né? Se a inflação aumenta, os preços aumentam, aí eu consigo comprar 3. Percebe que os R$ 100 não vale mais a mesma coisa que valia antes? O que está acontecendo com esses R$ 100? Ele continua R$ 100, mas ele não vale mais R$ 100. Então, o seu dinheiro pode ter crescido 13% como combinado, mas ele, na prática lá do dia a dia, quando você comprar e fizer comércio e vender e tudo mais, ele não tem mais o mesmo valor de 13% que cresceu, porque a inflação comeu 10%, nesse exemplo que eu dei. Então, quando eu boto meu dinheiro pensando a longo prazo, por que é importante eu botar num lugar que rende o IPCA? O que é o IPCA? A inflação. Então, vamos supor, se a inflação está 10%, o meu dinheiro vai crescer 10%, mais uma rentabilidade real ali a mais do que a da inflação. Então, eu garanto, quando eu boto meu dinheiro no IPCA mais, eu não sei o que vai acontecer com a economia daqui a 1 ano, daqui a 2, daqui a 3. Então, quando eu boto meu dinheiro no IPCA mais, eu garanto que o meu dinheiro vai crescer acima da inflação, que quando eu pegar meu dinheiro, ele não vai estar desvalorizado. E por quê? Está entendendo? Para investimento a longo prazo, eu sei que, por exemplo, agora você olha assim, poxa, mas a inflação está baixinha. 3% só, mas você não sabe o que vai acontecer no que vem. Então, é a garantia que você tem que o seu dinheiro vai render acima da inflação, que não vai ficar desvalorizado, que você vai ter um ganho real. Quando você vê lá um IPCA mais 7 e pouco por cento, você está garantindo que o seu dinheiro vai crescer 7%. No passo que, se for em um outro investimento, está rendendo 15%, mas você não tem a garantia de que aquele dinheiro realmente vai render 15%, porque você não sabe como a inflação vai se comportar. Agora, dentro de 1 ano, 2, eu consigo ter uma previsibilidade. Eu não sei se vocês já estão seguindo, mas é bom vocês seguirem o Instagram do Banco Central. De vez em quando eu posto nos meus stories aquele quadradinho com IPCA, Selic, porque eles sempre estão botando de mês a mês qual é a ideia, qual é como eu posso dizer? É tipo a meta? Isso, mas não é a meta. Tipo assim, eles colocam o que provavelmente vai acontecer com a inflação, estudando tudo o que está acontecendo no país, estudando todas as variáveis. Então, eles dão para você uma boa perspectiva do que vai acontecer com o IPCA, mas não muito a longo prazo, a 1, 2 no máximo. Então, por isso que, quando eu vou pensar numa casa, na minha aposentadoria, no dinheiro que eu vou dar para minha filha, eu vou botar no IPCA mais. E aí, por exemplo, o IPCA, se você for olhar no Sofisa, o de 1 ano tá com uma renta, 1 ano tá o IPCA mais, uma porcentagem maior do que de 2 ou 3 anos. Eu coloco no 1 ano ou eu coloco numa porcentagem um pouco mais baixa, mas com 2 anos, se a tendência é a inflação subir? Apesar que eu não sei se dá para ter essa tendência. Dá para ter essa tendência. Se a tendência é subir, deixa eu ver aqui. Deixa eu entrar aqui no Banco Central. Deixa eu ver qual foi a última coisa que eles falaram. Aqui, eles estão dando o IPCA do ano de 2023 igual a 4,84%, e tem uma ideia de que em 2024, eu falei 2024 2 vezes, né? É 2023. Não, você falou 23 primeiro. Tá. Então, eles estão, até o momento, porque o IPCA ele vai acumulando, né? Então, até o momento, o IPCA está em 4,84%. E para 2024, a tendência é cair para 3,86%. E a taxa Selic
está para fechar em 2023 até em 11,75. Então, já tem já tem uma ideia de que a taxa Selic vai cair nesse ano, só nesse ano, até 11,75. Meu Deus, o dinheiro que eu já coloquei. Calma, fica calma. E você cotou o quê? No pré-fixado? IPCA. Mas o IPCA vai render acima da inflação. Não tem Tá. problema. Tá? Você não está perdendo dinheiro. E a taxa Selic para 2024 está marcando para chegar, né, até 2024, para chegar a 9%. Jesus amado. E nessa hora que a gente investe, quando a taxa Selic, por exemplo, tá alta, é hora de investir. E quando tá baixa, é hora de fazer o quê? O pré-fixado é hora de botar no Não, mas IPCA tipo, mais. caiu um dinheiro, ela já tá descendo. E Sim. aí? Eu coloco num pré-fixado. Gente, lembra? Olha só. Lembra da coisa mais linda da renda fixa. Você não vai perder dinheiro. O seu dinheiro só não vai crescer tanto. E dentro do que a gente tem de segurança, no campo da segurança, é o melhor lugar. Porque a poupança vai render 70% do que rende a Selic. Então, tipo assim, se ela vai chegar a 9%, a poupança vai chegar a quase 2 e pouco. Entende? Então, é o que vai acontecer no mundo. O seu dinheiro vai acompanhar o que está acontecendo aqui no Brasil. E dentro do campo da segurança, é isso, não adianta. Você acha que quando a taxa Selic estava lá 2%, 3%, o povo parava de investir na renda fixa? Não. É que não tem muito. É tipo assim, é investimento mais seguro, não tem muito para onde. Onde nós moramos, não tem muito para onde correr. Não tem muito para onde correr. Você, Kel, que você já está com a sua reserva montada, ou quase montada, não lembro. É, montada, mexida. Mas está ali perto, né? Se você quiser estudar fundos imobiliários, que é uma parte lá da renda fixa, da renda variável mais estável, já é um bom momento, porque você tem o dinheiro da sua segurança lá. Mas se você quer manter a segurança e, né, e ter a certeza ali que não vai perder dinheiro, você continua na renda fixa. Então não tô, ainda tem que evoluir mais um pouquinho para ir para renda variável. Na verdade, não é só evoluir, eu preciso entender. Né? Não, Porque realmente, porque renda fixa você consegue brincar no banco, você consegue olhar, você vê uma taxa, mesmo assim não pode fazer besteira, mas na variável, se eu fizer besteira... exatamente. São muitos. Por que eu ainda não abri curso de renda variável? Porque é muita coisa para você analisar antes de investir em algum ativo. Então, eu preciso sentar com um tempo que eu estou sem, estruturar isso muito bem estruturado, montar, e Tia Sula está com um tempo mais escasso do que a água no deserto. Mas você conseguiu entender, Kel? Consegui. Consegui até bom para perceber que a partir de mês que vem eu já vou trocar. É isso aí. E existe tempo a reunião do Copom? Sim. Existe, tipo assim, é trimestral, é alguns meses do ano que eu tenho que ficar atenta. Opa, tá para mudar. Então, geralmente eles fazem bimestral ou mensal, não tem uma regra, não. Mas se você tiver não muito diferente disso, sabe? Não passa aqui uns 3 meses, não. Eles sempre se reúnem, nem que seja para manter as taxas. Nem que seja para dizer que nada vai mudar. Tá. Acontece. Mas entra lá, segue o Instagram do Banco Central, que eles sempre Eu não seguia. Eles sempre estão colocando assim, ó. Deixa eu ver se dá para ver. Não dá para ver, tá embaçado. Peraí. Vem cá. Por quê, meu Deus? Deixa eu saber. Não parece, não.
Não, que droga. Depois é só procurar Banco Central, né? Aqui, ó, na minha cara aparece. Mas esses quadradinhos aqui, eles sempre botam esse quadradinho aqui, aí ele vai mostrando um pouco da Selic, um pouco do IPCA, do PIB, né, que é do Produto Interno Bruto, que está acontecendo com o Brasil, e por aí vai. Mas para a gente importa mais o IPCA e a taxa Selic. E bom, porque o PIB eu não sei ver, não. Não influencia nos investimentos, não. Era mais isso. Oi? A minha dúvida era mais essa. Entendi. Cris, e aí? O que mais de dúvida, Mauro? Conte-me. Então, na verdade, até essas informações aí, eu estava aqui observando aí o assunto da menina, que está bem para frente, né? Está bem entendida no negócio. E ainda está falando que tem que evoluir, daqui a pouco ela vai estar dando aula aí. Caraca. Mas, tipo, deixa eu ver aqui. Esse Instagram aí do Banco Central, para poder acompanhar, só digitar lá Banco Central que aparece, e aí dá para poder seguir lá e acompanhar isso daí? Uhum. Eu posso mandar o link, eu vou mandar o link lá para o grupo, que aí vocês clicam e já vai direto para lá. Vou mandar agora. Porque aí vocês vão com certeza. Ah, legal, porque... Pronto. Eu também posto, geralmente quando eu vejo, eu posto nos meus stories o que está acontecendo, né? Para a galera ficar ligada. Mas O Instagram também, não procurei dar um para poder seguir, não. isso, não, e traz muita informação relevante. Não só as taxas, mas de algumas coisas sobre educação financeira também. Agora, a respeito da planilha, eu ainda não recebi, né? A gente ainda tem que acertar aquele negócio, mas eu tenho que ver depois como é que você vai me enviar para me ver como eu vou organizar ela para poder estar... Qual planilha que você está falando? Oi? Qual planilha que você está falando? Não, é uma que eu não recebi ainda da primeira aula que a gente fez do... Qual foi? É do curso que a gente fez, eu e a Cris. Ah, da de organização? Eu não mandei para vocês? Não, eu não recebi ainda não. Ih, Eu não sei gente. se está lá no grupo lá. Então, vou ver lá direitinho. Pensei que se você não tivesse falado para mim, a gente tinha mandado isso, hein? A minha eu não recebi não. Então tá, vou mandar para você. Assim que acabar essa aula aqui, eu vou mandar para ti, tá? Tá show, tá show. E aí, tem mais dúvida? Algo mais que eu possa ajudar? Fala comigo, fala comigo. Não, assim, eu confesso que a aula 4 eu não consegui ver completa, porque eu estava na correria. E aí eu fui notando as dúvidas das aulas 2, que eu fiquei com mais dúvida. Nesse que foi essa que explica das taxas. Uhum. Na 3 foi que falou dos aplicativos, né? Mesmo quando eu aplico faço um investimento. Uhum. E aí ele pergunta se quer fazer mensalmente. Uhum. Mesmo ele fazendo isso, a renta, ele não soma naquele Não. que eu fiz. Ele cria um outro, como se eu tivesse criado outro no mês seguinte. Aquilo ali é só para te impulsionar a não parar de investir, né? Para você não pensar. Tipo assim, será que eu invisto? Não invisto? Pum, dinheiro tiver na conta, ele investe. No dia que você escolher, claro. Entendi. Desse aí foi só isso. E aí a quarta aula eu não consegui ver completa para poder Ter dúvidas, né? ter mais dúvidas. Eu não entendo tanto assim. É só que eu
Se eu não entendo muito bem, eu fico futucando até eu entender, senão não entra na cabeça. Aham. Porque você é analítica. Então, acaba que eu fico olhando, eu fico mexendo, eu fico tentando criar uma linha de raciocínio para poder eu colocar na prática com habilidade, sabe? Com um pouco de facilidade. Aham. Mas eu tô longe de fazer curso, pelo amor de dar curso. Muito longe. Mas é porque, ó, assim, não desmerecendo o conhecimento da Raquel, porque a Raquel, o que acontece? A Raquel Mauro, ela foi a minha primeira cliente pagante Mentoria. de mentoria de organização financeira. Olha quanto tempo tem isso. Bastante tempo. E aí, na época, eu até pensei que tinha dado a parte de investimento para ela e não tinha dado. E durante esse tempo todo, a gente sempre ia tirando uma dúvida ou outra. Pode falar, Mauro. A respeito do Sofisa, porque Sim, a nossa penúltima aula, se eu não me engano, você deu o bisu para a gente do Nubank, né? Para poder se organizar, fazer as caixinhas. Ótimo, essas caixinhas, já estou com 2 ou 3 lá já. só 3? Não, digo assim, tem a reserva de emergência e tem esse valor que estava lá parado, que é um valor que eu quero usar justamente, tipo, não para mexer agora, entendeu? Aham, Esse valor eu estava juntando ele, tipo, que para querer mexer em alguma obra aqui da casa aqui. É um dinheiro que é um valor que eu não mexo, né? E entendi. está lá no banco. Mas esse Sulfisa, ele é um banco, eu ainda não tinha ouvido falar. Então, o Sofisa é uma corretora, é um banco e corretora. Então, quando fala corretora, é porque é só para investir. Né? Então, o Sofisa é um banco digital e ele também é uma corretora. E aí, só pegando aqui algumas falas suas para vocês não se perderem. O Nubank, as caixinhas da Nubank, é para vocês organizarem o dinheiro do mês, Sim, sim. tá? Para coisas que vocês vão usar. Ah, quanto que eu vou usar de sacolão? R$ 100, mas eu não vou usar tudo de uma vez. Então, eu deixo lá numa caixinha do sacolão para eu garantir que eu vou ter o dinheiro do sacolão todo mês, né? Cada semana eu pego lá 25. E eu garanto o quê? Que toda semana de todo mês eu vou ter R$ 25 para comprar no sacolão. Para não correr o risco de o dinheiro do sacolão ir num Uber, ir num lanche, em alguma outra coisa que não seja o Sim. sacolão. O Sofisa tem uma rentabilidade um pouco melhor do que a Nubank. Então, o Sofisa é melhor para você montar a sua reserva de emergência. E outra coisa, você tem uma meta, ó, quando você fala da sua obra da casa, a obra da casa é uma meta. Lembra da aula que a gente teve de prioridades, sonhos e metas? A obra da casa é uma meta. A reserva de emergência é outro dinheiro. Então, tem que estar o dinheiro da reserva na reserva, o dinheiro da sua meta no dinheiro da meta. Não mistura as duas coisas, tá? Sim. Pergunta para ela, pode Então, colocar esse valor que eu tenho da obra, seria bom, que eu não pretendo mexer agora, seria bom colocar no Sofisa, né? Sim, não, até o dinheiro que você precise mexer, por exemplo, o dinheiro da reserva de emergência, que é um dinheiro que, se acontecer qualquer coisa, você tem que poder tirar, você pode botar no Sofisa também. Porque, por exemplo, lá no Nubank, o seu dinheiro está rendendo 100% do CDI. Então, está rendendo aí 13,25. No Sofisa, está rendendo 110%. Então, está rendendo um pouco mais. Então, para a meta, para a minha reserva, é bom botar lá, porque lá vai render mais. Eu falo para vocês usarem as caixinhas da Nubank por facilidade. E é porque é o dinheiro do mês, não vai fazer tanta diferença, porque o dinheiro não vai ficar lá guardado muito tempo, então não vai fazer muita diferença, porque você vai gastar naquele mês. Agora, é um dinheiro que você está juntando, bota lá no Sofisa porque está rendendo mais. Tem lá um de liquidez diária que está rendendo 110% do CDI. Show de bola.
Além do PagBank, do Sofisa e do Nubank, tem algum outro banco que você indica? O XP eu achei muito difícil. O XP, ele é um banco meio chato de mexer, ele não é tão visual, né? Ele não é tão lógico. Não, é difícil, para tirar o dinheiro dele é difícil. Para tirar o dinheiro dele, para tirar o dinheiro da XP, você tem que falar com a atendente. Eu acho que eu até consegui fazer 100, mas eu tive que. Ele conseguia para algum dos bancos, ou era para o Sofisa, ou era o PicPay, algum desses bancos, se você cadastrasse no XP, ele Aham, conseguia transferir, mas era um só. entendi. Mas, assim, tem algum outro banco que você indica de uma rentabilidade que, assim, é bom olhar também, que às vezes tem algumas oportunidades interessantes. Sim, olha, eu não estou mexendo, não tem muito tempo, mas a Rico, ela é inclusive parte da XP, mas a Rico é muito mais didática, né? Mas aí eu não sei quais são as rentabilidades que tem lá dentro. Mas o Rico é uma boa corretora, Modal Mais também. ah, eu acho que assim que vem na minha mente, mas são esses. Mas é aquilo, não tem nada, não existe, gente, não existe o banco, tá? Ah, esse banco, eu vou agarrar esse banco, não. Existe, pode falar. O IT. Algumas pessoas, eu ouvi falar que o IT estava com um rendimento muito bom, assim, mensal. Tu já ouviu falar alguma coisa dele? Sim, eu tenho o IT. O IT é um banco digital do Itaú. Então, o Ah, Itaú, ele. Ah, eu tirei o aplicativo, porque na época, olha só, né? Quando a Nubank deu uns problemas lá, aí eu falei assim: não, vou botar meu dinheiro num outro banco até se estabilizar essas conversas. Só que eu tirei aqui do meu celular. Mas o IT é um banco digital do Itaú, porque o Itaú é um banco físico. O IT é um banco digital que o Itaú fez para concorrer com os outros bancos digitais, né? E aí não, você tem que analisar investimento a investimento. Não tem o banco, é como eu estava falando, não é o banco que é melhor que o outro, é o que entendi. é o que cada banco está oferecendo lá. Então pode ser que lá dentro do IT tenha um investimento com maior rentabilidade. Eu acabei de entrar aqui e eu vi o PagBank, ó. No PagBank, tá mostrando aqui, peraí. Ó, um CDB exclusivo para novos clientes. Para mim já não serve, tá vendo? Porque eu já sou cliente antigo. Mas tem um investimento aqui que é 130% do CDI, mas que o dinheiro só vai ficar lá 3 meses. Tá? Depois ele volta para a conta corrente. Então, esse rendimento vai ser bom para todo mundo? Não, por exemplo, para mim, não, eu não vou conseguir colocar dinheiro, porque eu sou cliente antiga, não sou cliente nova. Mas significa que o PagBank é melhor porque aqui está aparecendo 130% do CDI? Não, eu tenho que analisar investimento por investimento. Por isso que eu também não acho bom ficar pensando em muitos bancos, porque às vezes você fica. Se você tem tempo para ficar analisando um a um, beleza. Se você não tem, você acaba se embolando com tanta. Já viu? Não dá muita opção para quando é indeciso, né? Eu sou uma pessoa muito indecisa. Me dá muita opção, eu fico doida, porque eu fico pensando, será que fica melhor no outro? Será que fica melhor no outro? Daqui a pouco faz, tá bom, vou botar aqui e pronto, acabou. Não vou ficar pensando muito, não. Porque assim, eu sei que eu não estou perdendo dinheiro e põe uma coisa na cabeça de vocês, Raquel também, que é bem apegada aos detalhes, sempre vai aparecer, depois que você botou o seu dinheiro, sempre vai ter algum investimento que pagava melhor. Desapeguem. Desapeguem. Ah, meu Deus, perdi a oportunidade. Não, gente, próximo mês você vai botar em outro lugar e vai aparecer um pior, e vai aparecer um melhor. O legal é vocês saberem, poxa, o meu dinheiro está lá no CDB, meu dinheiro está no LCI, está seguro pelo FGC, eu não tenho risco de perder dinheiro aqui, eu tenho certeza que meu dinheiro a longo prazo vai render acima da inflação. É isso que vocês têm que se apegar, porque se vocês ficarem muito apegados aos detalhezinhos, né, às minúcias,
vocês vão ficar desgostosos em vez de ficar felizes em investir. Não, é verdade. Não pode ter olho gordo, né? Na verdade. Porque sempre vai ter um, depois sempre aparece um melhor. É sempre assim. Verdade. Pode deixar. É isso. Eu acho que. Então é isso? As dúvidas de vocês? Consegui resolver todas elas? Sim. Mauro e Cris, futuquem. Porque vocês estão futuquem. Mexam. Escolhe um só. Posso dar, vou dar uma sugestão para vocês. Vai para o Sofisa. Olha os investimentos do Sofisa. Vai para o Sofisa e o PagBank. 2 que são simples de mexer. São bancos onde já vai mostrar para você até se é protegido pelo FGC, se não é. Eles deixam bem explicadinhos. Vejam, pode mandar para mim dúvidas se vocês tiverem. Né? Sula, esse aqui, eu entendi certo? Assistam a aula de novo, à medida que eu vou deixar disponível para vocês mais um mês para vocês assistirem. Tá? Então, vai lá, mexe no investimento, cria a dúvida, criou a dúvida, anota, vai, assiste a aula de novo, vê se você entendeu certinho, porque, principalmente para vocês que é o primeiro contato com isso, é aos poucos que vai assentando o conhecimento. Não vai pegar tudo de uma vez. Vai aos pouquinhos, vai fixando e vocês vão entendendo a lógica. Assiste de novo. Porque se vocês assistiram tudo, agora quando vocês assistirem de novo, vocês já vão ter outra perspectiva, porque vocês já ouviram várias outras coisas. Inclusive as dúvidas da Raquel, que já acendeu algumas janelas na cabeça de vocês, e quando vocês voltarem a assistir lá do início, vocês vão ter outra ideia da explicação. Ou melhor, vocês vão receber a explicação de outro jeito. Porque quando você não sabe, não conhece nada do assunto, você não tem muita dúvida. Então, se você não tem muita dúvida, o seu cérebro pega aquelas informações de um jeito. Quando você começa a entrar em ação e você começa a ter dúvidas, e aí você recebe a informação depois de ter dúvida, o seu cérebro recebe aquela informação de outra maneira. Raquel, que já passou por esse momento, é ou não é assim? Muito mais. Comparando, não sei se tem muita coisa a ver, mas sabe quando, o meu caso, eu sou nova, sou recém-batizada, né? Então, quando eu vou lendo a Bíblia, levando em consideração as histórias que eu ouvi antigamente, eu consigo ter uma interpretação diferente do que quando eu li. E eu acho que as pessoas que já são há mais tempo, né? Conseguem ter interpretação muito além, cada vírgula quer dizer uma coisa, às vezes um ponto ali, aquela história ter sido contada por um outro livro da Bíblia, por uma outra pessoa, faz com que crie uma outra expectativa. Fica E muito outras mais fácil. conexões, né, na sua Outras cabeça. conexões, sim. Para Então, abrir novos isso. caminhos. Isso aí. Então, é isso. Assistam de novo a aula, às 4. Vocês vão ver o que eu estou falando com vocês. Quando vocês assistirem de novo, vocês vão ter outra perspectiva do que eu falei na aula. Pode deixar. Vai fazer isso sim. Já estava desesperada já. Você tocou num ponto aí, que você falou que é aos poucos, né? Eu já estava assim na minha cabeça, meu Deus do céu, esse trem é muito difícil, meu Deus. Mas, começa... aí, tem que ter bastante. Não, porque é muita informação nova. Porque, assim, a nossa geração, a geração da Raquel, uma geração que está ali muito vendo essas coisas. E vocês vêm de outra geração, vocês não estão com o olhar treinado como a geração que está vindo agora tem. Como vocês recebem essas informações é diferente de como a Raquel pega, alguém da minha idade pega. Não estou falando que vocês são velhos, não, tá? Estou querendo dizer... É porque, por exemplo... mas não é verdade?
É o quê? Não entendi. Quando eu ouvia esses assuntos no jornal, aí que bobeira, Taxa Selic, que é isso, Taxa Selic? Taxa Selic caiu, subiu, quer saber Taxa Selic? E você vê a importância de obter essas informações no jornal que a gente está assistindo, isso é necessário para quem está mexendo com isso. Às vezes eu falo Quando até para o vocês não pessoal estavam investindo, realmente não fazia. Para vocês não exatamente, tinha diferença, né? eu sabia do assunto, não tinha noção de nada disso. E agora que tem noção, quando você ouve, opa, a orelha já levanta. Isso Já aí, fica é isso aí. É desse jeito. É desse informação. jeitinho. Gente, eu vou. Informação. Fala, pode falar. Não, estou falando informação e conhecimento, é isso aí. É desse jeito. Gente, eu vou tirar uma foto nossa para a gente encerrar. Mas eu queria que vocês falassem para mim por que valeu a pena esse encontro nosso. Vou até gravar. Espera aí. No celular mesmo. Vocês não estão aparecendo, vocês não vão ficar com vergonha, né? Fala para mim, Raquel, conta, por que valeu a pena esse encontro de hoje? A gente está aqui tirando dúvidas da turma 4 de renda fixa. Por que valeu a pena? Além de saber da dúvida do outro, que às vezes a gente não teve aquela dúvida e acaba agregando mais, para recapitular aquela aula que já passou um pouquinho, e aí teve uma dúvida, então recapitular e você explicando fica mais fácil de entender. Tipo, de novo, é igual você falou de assistir a aula mais uma vez, é como se assistisse aquela parte com uma outra explicação, uma outra maneira de falar. Uhum. Isso facilita e abre, desembaça um pouco mais. Show. Cris e Mauro, fala para mim, por que valeu a pena a aula de hoje? Foi até o que ela acabou de dizer, Sula. Você explicando é outra coisa, entra na cabeça. Por mais que a gente vê o vídeo, fica vendo a videoaula, mas você explicando parece que é outra coisa. A O gente ao pode vivo, tirar né? dúvida. Oi? O ao vivo, né? Isso. Parece que é outra coisa. Você tem até vontade. Por mim, você podia ficar até meia-noite, que tava bom para mim. Eu adoro ouvir você falar, minha filha. Tu não É tem o quê? noção. A Cris adora ouvir você falar, ela adora. Ela se amarra, ela fala assim, é muito bom as aulas dela, você quer ouvir ela ficar falando o tempo todo. E realmente é, porque quando as aulas que eu não podia assistir no ao vivo, eu chegava às vezes cansado do trabalho, sentava no quarto e ia assistir a aula. Cara, eu durmo à toa, mas assistindo as suas aulas não dá sono, é uma coisa assim de louco. Por exemplo, eu estava aqui agora, antes de começar a sua aula, eu já estava cochilando aqui. E aí, ela começou, e realmente é sobrenatural. E assim, realmente eu poder ouvir as explicações e a aula de hoje, falar da aula de hoje, né? Tirou dúvidas. Eu tinha dúvidas aqui, né? E é esclarecedor, realmente esclarecedor, poder ter esse feedback com você, isso aqui é muito importante. Já falei com a Cris que a gente não deve perder isso, entendeu? Porque é conhecimento, é produtivo, é proveitoso, né? E é para crescimento, isso é para crescimento. É Isso algo aí. que pode ser, dependendo do entender, pode ser curto prazo e pode ser, ou demorar um pouco, pode ser algo a longo prazo, mas querendo ou não, é para crescimento, entendeu? Isso aí. E queremos passar para nossas filhas para que elas não venham passar o que a gente passou. Esse é o objetivo. Esse é o objetivo. A tia Sula tá com muita vontade de fazer o curso para ensinar para as crianças, né? Ensinar vocês como ensinar educação financeira para os filhos de vocês.
Ai, mas cadê o meu tempo, assim? Ora pro meu tempo. Que isso tá na minha cabeça já tem um tempo, né? Mas vai sair, vai sair, vai sair. Quando sair, vocês vão saber. Vamos aguardar. Aguardar ansiosamente, porque é o maior orgulho que a gente pode ter é ver nossos filhos evoluindo mais que a gente. Então, ensinar desde pequenininho é mais fácil. Eles aprendem tão fácil agora. Nossa, eu estava fazendo a conta com os alunos hoje, né, para a gente terminar, e é surreal, né? O tempo, como eu falei na primeira aula, é o fator que mais faz o dinheiro crescer. Então, eu fiz uma comparação com eles. Se eles hoje, com 18 anos, quisessem investir R$ 400 por mês, até fazer 25 anos. Então, 7 anos investindo, R$ 400 por mês. Depois não quero saber mais de nada, não quero investir, eu quero ir para gandaia, não quero juntar dinheiro, eu quero gastar tudo, vou só deixar esse dinheiro aí que eu juntei, vou continuar a deixar ele investido e quando chegar a 50 anos, eu vejo quanto tem. Gente, chega a 1.200.000. Tipo, juntando, dava uns 62 mil, sei lá, os 7 anos. Eu não vou lembrar agora com exatidão. Mas chega aí a uns 62 mil, os 7 anos, eles juntando os R$ 400. E depois, quando eles só deixam aquele dinheiro parado e não junta mais dinheiro nenhum, quando chegar com 50 anos, né? Ou seja, 25 anos aquele dinheiro parado lá, ele chega a mais de 1 milhão. Aí chega a Sulamita, com 35. Não sabia nada, comecei a investir agora. 15 anos, eu não vou parar de investir. Eu vou investir durante 15 anos, até fazer 50 anos, R$ 400 por mês. Sabe quanto eu chego? Uns 200 mil. Mais de 200 mil, mas nessa faixa. Então, olha que louco. Você ensinar isso para o seu filho e ele começar a investir desde agora, gente, ele vai chegar num lugar que você não tem, por causa do tempo, você não tem como chegar no mesmo tempo que ele. Não tem como chegar na idade dele, né? A gente vai conseguir um resultado muito bom, mas não se compara com o resultado que ele vai ter no mesmo tempo de vida se ele começar a fazer isso hoje. Não tem comparação. Sim, faz muita Verdade. diferença. Muita diferença. Então, assim, é muito importante a gente ensinar isso para os nossos filhos. Vai chegar, eu tenho certeza que vai chegar isso, e eu vou trazer para vocês mais esse curso aí da Tia Sula, vai ser bênção. Assim, acredito. Gente, eu tenho que ir, que o dia hoje, já dei tudo de mim no dia de hoje. Eu espero que vocês tenham uma excelente noite, que vocês assistam de novo. Eu vou deixar o curso por mais um mês lá, disponível para vocês assistirem, reassistirem, e que vocês façam bom proveito disso, tá bom? Tá ótimo. Beijo! Amo vocês. Beijo, beijo. Também te amo muito. Tchau. Tchau, tchau. Bom descanso. Para você também. Ai.